E galera, eita cara, pensa num sono. E aí, turma? E aí, bora aí, galera? Vamos entrando aí. Fala, Jadson, deixa eu já te chamar aqui, irmão. Cara, essa camarada sou eu. Boa, boa, boa. Tem jeito de acordar não, Lili. Eu tô aqui à base de Aí, remédio. Rogério, Fala, Jadson. como é que tá, Como meu é que você tá? irmão? Tudo Tá? bom? Tô te vendo Tô não, bem, cara. tá tudo preto aqui, Jadson. Uai, cara, será por quê, hein? Quer sair e entrar de novo? Deixa eu sair e entrar de novo. Vamos Show, ver se manda, dá manda, manda o certo. pedido aqui. Calma aí, valeu. Tá. Isso aí, tio ama. Bora lá bater um papasso aí com o grande Jadson. Tá até com aparelhinho de pressão. É mole? Pensa, um negócio desse vai ficar pitando aqui. Boa. Isso aí, Bruno. A galera, aproveitar que vocês estão entrando aqui agora também. É o mesmo aviso que eu tenho dado nas lives, tá bom? Então vai ser só esse mês de maio também. Em junho já não tem mais esse lance não, das promoções lá com a Ímpetos. Então quem quiser, aproveita agora que 40% de desconto é um descontaço, né? Aproveita aí que tá nessa quarentena aí, botar os estudos em dia. Então quem quiser, entra no site www.impetus.com.br e coloca o código promocional lá, RG2020. Só para vocês terem uma ideia, o Código Penal Comentado, que é um dos livros mais vendidos da editora, talvez o mais vendido, ele de 199 ele sai a 119. Então aí, vale muito a pena. Então não perde não, porque a promoção dessa é muito difícil. Espera aí que o Jadson vai entrar aqui. Hoje eu tô meio lerdo, não fica não. Galera do Amapá, boa. Calma aí, Rogério, Bahia. vamos lá. Agora Boa, sim, agora meu sim. irmão. E aí, E Jadson, aí, como é que você cara, tá, como é irmão? que tá? Tranquilo aí? Porra, tô bem, cara, e você? Porra, tô subindo, tô melhorando. Hoje tô falando aqui, mas tô até com Igual aparelhinho de eu. pressão, cara. Porra, Pensa. igual eu, tô sobrevivendo. Putz, cara, o negócio pegou pesado pra mim essa semana. Mas graças a Deus, Porra, pra mim também, cara. cara, foi um negócio Quem assim diria que eu ia assustador. pegar coronavírus? Pensa, mas tu teve algum sintoma assim do corona? Pô, então, eu tive todos, Ah, cara. Todos. negócio de Eu tive, falta de ó. paladar, esse negócio todo? Não tô sentindo cheiro, nem Ah, paladar de nada. ah. Pô, dor no corpo pra caramba, dor nas costas, na região do Ih, pulmão. mas Porra, sorte que tu é atleta, né? Porra, porque cara. dá pra E passar tem melhor. também a questão de. E tem a questão de ter descoberto logo também, né, cara? Eu já corri logo pra tratar, entendeu? Aí já Entendi. comecei a tomar medicamento rápido. Aí já tô bem. Caxieta, Tô fala com dor e Caxieta. tal, mas. Aham. A galera tá entrando Aí aí, tô bom melhor, tô demais. melhor. Ei, E Jadson, mas tu, aí, cara, irmão? como é que tá aí, cara? Cara, eu tô nessa recuperação, né? Pô, já é a segunda vez que eu tive esse negócio de cálculo renal, bicho. Isso é horrível, horrível. Porra, meu Honestamente, irmão. cara, eu tava até conversando com o Visaco. O Visaco é um parceiraço do Exército, coronel do Exército, e tá lá nos Estados Unidos. Ficou 2 anos, tá Aham. voltando agora. O Visaco falou que teve isso lá também, ficou 2 semanas tentando expelir a pedra, cara. E lá é um horror nesse sistema de saúde, né? A gente fala muito mal do Sim, sim. Brasil, mas o cara que não tiver um plano de saúde dos Estados Unidos, tá literalmente, o cara tá morto, né? Então, assim, Ah, cara, o bicho, esse médico que me atendeu foi um anjo de Deus, cara. Porque eu, honestamente, vou te falar assim, do fundo do coração, ô Jades, se eu tivesse armado, eu teria feito uma loucura. é mesmo, Porque, cara? sim, A dor foi teria grande feito. assim? Sim. Caralho, É que igual doideira. aquelas coisas que a gente sabe de final de curso, né? Se você tiver com a última munição, ela é pra tua cabeça e pronto, né? Porque, cara, olha, Exatamente isso. porra, bicho, foi uma coisa assim assustadora, um negócio muito sinistro. Mas já passou. Agora já foi embora, já Passou, né? tá recuperando. Vida que segue. Vida Mas que e já, segue. isso aí, irmão. É Me isso. conta a novidade desse estado bom aí. Então, cara, aqui a gente está caminhando, cara, as coisas estão indo bem aqui. A gente está com esse Ah, problema de político, né, entre o governador e o presidente aí, eles não estão se entendendo muito sim. bem, cara. Aham.
Mas a gente está indo bem, está caminhando aí na medida do possível, né, Cleber? Está indo Aham, tudo bem. aham. Agora As o academias governador todas falou que vai fechadas, cobrar. né? Pô, tudo fechado, cara. Tudo fechado Não, aí. É, eu tava falando com o Vitor outro dia. O Vitor tava te é. desafiando, me desafiando. Eu falei, a mim não, cara. Você tem problema é lá com os Jets, não tem nada a ver comigo, não. Eu sou sardinha atrás de vocês, cara. Não faz comigo, O não. Vitão falou, ó, o dia que ele vier aqui, você tem que vir aqui também, meu irmão. Eu Então, falei, ih, vocês estão armando pra mim, você e ele, Vitão. ele é gente boa pra caramba, Vitor. Putz, foi Pra um bom caramba. tempo. Bom tempo que eu passei com o Vitor aí. Ele, Aprendi muito com ele ele. já falou pra mim ficar esperto com a sua guarda. Ele falou, meu irmão, É, ó, fica ligado com a guarda dele. Ali tem uma isso. chavezinha de braço maroto ali. É. Mas bom demais, Jadson. Mas então, irmão. Ô, Jadson, você tá no sistema prisional aí? Não, cara, eu tô na Ah, Cinesp, né, na Companhia de Missões Especiais do Espírito Santo, ah, Polícia Militar. show de bola. Show de bola. Isso. Eu tive Pô, tu aí. até participou Foi, você participou do nosso curso, pô, de foi, negociação em foi. 2017. Foi, foi, Lembra? foi, foi, foi. O curso era Ó, sobre gerenciamento de crise, não era? Ó, isso, não foi aquele curso? negociação, né? Quer ver? Foi, Aqui, ó. porra. Aí. Tá na mão aqui, ó. É, isso aí mesmo. É, É isso mesmo, pô. tá logo na frente Sensacional o aqui. curso. Sim, pô, tô Porra, vendo. sensacional. Top demais, cara. Top demais. Sinto a saudade tremenda aí do estado, cara. Eu, por mim, Porra. teria ficado aí direto. Eu É morei mesmo, e você aí. tá onde agora? Agora Você eu tô em tá. BH. Eu morei Ah, aí em 2018 todinho, né? E aí uhum. tive que voltar. Ninguém adaptou e tal, eu voltei. Mas, cara, eu, por mim, o meu projeto era me aposentar e morar aí. Aí é um paraíso, O né? Espírito Santo é uma É, terra boa, né, cara? boa. É boa, né? Na verdade, Jadson, isso aí é um mini Rio, né? O que, assim, claro, tem violência, como tem em todo lugar e tal, mas, assim, pô, a gente tem todos os atrativos que tem no Rio, cara, de uma forma, assim, bem menor, sabe? Tudo é rápido, é fácil. Tem até Rio em Niterói aí, pô, você tem Vitória e Vila Velha, você tem até a ponte. É Né? Então, mesmo. assim, Eu tenho uns amigos que vieram do Rio pra cá e eles dizem que o Espírito Santo parece o Rio de Janeiro da década de 90, 80 e cara, é a tal. mesma silhueta, é igualzinho. Os morros, né, aquela coisa toda. Pô, isso é realmente é um privilégio morar aí. Mas, né, Deus sabe todas as coisas também. Aí eu É voltei. verdade, sabe? Mas Ei, então, Jess. ô, Rogério, Ah, vamos começar, cara, as bora nossas lá. perguntas? Uhum, Bora, né, cara? bora. Então, falando sobre segurança, eu sempre achei muito interessante, Rogério, o fato de você ter uma proximidade muito legal, cara, com as tropas de Sim. segurança do Brasil. Achei Aham. isso uma coisa sempre bem diferenciada, entendeu? Sim. E aí eu queria saber quando que começou isso, cara? Como que surgiu isso, né? Porque isso não é uma coisa comum Não, entre não. os juristas, entre os Na doutrinadores. verdade, assim, Jadson, infelizmente, cara, com a gente que trabalha com a justiça, a gente enfrenta esse tipo de barreira, sabe, em todas as instituições. Então, o MP, como regra, não se dá bem com a magistratura, não se dá bem com a defensoria, não se dá bem com a polícia, e não sei o quê, cada um no seu quadrado. Cara, e a gente só perde, sabe, Jadson? Então, assim, o que eu vejo, que eu aprendi nesses 30 anos que eu fiquei no MP, que essa falta de relacionamento, inclusive, com a polícia, ela é muito prejudicial ao Ministério Público. Então a gente sempre teve muita reserva, cada um. E dentro das próprias polícias também, infelizmente, tem isso. Né? A gente sabe muitas vezes que em muitos estados, né, a Polícia Civil não se dá bem com a Polícia Militar, né, não se dá bem com a Polícia Federal. Parece que o teu tá travando aí, Jadson. Não sei se eu tô. Se o meu tá rodando aqui. Você tá me ouvindo? O teu travou aí. O Jadson saiu aqui. Vamos ver se ele vai voltar aqui, galera. Vamos ver. É que ele já vai entrar novamente aí. Manda aí, Jadson. Minha opinião contra o caso Moro e Bolsonaro, se houve uma tentativa de interferência nas investigações da PF, pô, honestamente, cara, isso não existe. Isso não existe. Interferência foi o que esses governos malditos aí do PT tentaram fazer o tempo inteiro. Isso é interferência. Então, assim, honestamente, eu já estou meio. Sabe, a gente está tentando mudar o país, a gente está tentando mudar com esse lance da corrupção. A gente vê aí, né, até nesses depoimentos todos aí do Valeixo, o cara já disse expressamente que não teve interferência nenhuma.
Então, assim, né, a mídia não deixa, não sai do pé do Bolsonaro, né, infelizmente. Então, parece que a gente se acostumou com essa cultura da corrupção, essa maldita corrupção que acabou com o nosso país. Então, agora que a gente estava começando a respirar, a gente, pô, vê aí 1 ano e tanto do governo Bolsonaro, aí 1 ano e meio aproximadamente, né, do governo Bolsonaro, me dá um caso, me aponta um caso de corrupção. Quer dizer, agora o Witzel, mal começou o governo dele, já se aproveitou lá e já tem camarada sendo processado, preso, inclusive, por conta de superfaturamento aí, né, ou até de aquisição aí de empresa inexistente, sabe assim, os caras se aproveitando desse momento de morte que a gente está vivendo. Isso que é um nojo, cara. Isso aí que não dá mais para suportar. Né? Fala, Vitor! A gente estava falando mal de você aqui agora, cara. Bom que você está aí com a gente aí. Vamos ver se o Jadson entra. Caiu aqui a dele, cara. Ele estava aqui, mas eu tô achando que a internet do Jadson que tá ruim. Mas, enfim, eu, assim, não conheço o Bolsonaro. Eu, né, assim, não tive essa oportunidade de estar pessoalmente com o Bolsonaro. Já tive pessoalmente com um dos filhos dele. Uma vez até teve um jantar. Eu sou um camarada, assim, muito... muito tímido, muito introvertido, nem conversar com o cara eu conversei, na verdade. Então, eu fiquei com um amigo meu que é delegado lá de Brasília, o Guilhermão, que era delegado da DOE. Então, assim, mas a gente tem que ver o seguinte, a gente tem que honrar quem tem honra. Então, porra, a gente acabou esse negócio de corrupção, acabou essa maldição toda. Você viu o exército construindo estradas aí pelo norte do país, cara. Porra, estradas que estavam aí há anos, décadas abandonadas, arregaçando com os caminhoneiros. Porra, aí vem o exército em 6 meses, constrói a estrada inteirinha, cara. Porra, porque os caras querem isso, os caras querem essa corrupção, eles querem dar continuidade a esse processo de corrupção. É isso que eles não... O grande problema deles é esse. Você vê a Rede Globo, sabe? Quando o Bolsonaro fala que a Rede Globo, né, que supostamente vai fechar, se a Rede Globo é devedora, meu irmão, ela tem que pagar. E ela deve muito, Então ela pagava como? Peraí que o Jadson tá me mandando um WhatsApp aqui dizendo que a internet dele deu um pau lá. Mas se a gente tiver que interromper, a gente volta depois com ele aqui também. Mas assim, então, só para a gente poder... Né, eu não gosto, assim, na verdade, né, não é que eu não gosto de falar de política e tal, a gente não pode ficar nessa coisa de em cima do muro, né, a gente não se posicionar. Então, eu vou te falar uma coisa, cara, entre esses malditos aí, né, o Jade sentando aqui, que ficaram no país esses anos todos, e o Bolsonaro, sem dúvida nenhuma. Eu prefiro esse jeitão dele mesmo. Camarada cascudo, grosso, todo mundo sabia que ele era desse jeito. É assim que a gente votou no Bolsonaro, por causa disso, né? Então, é torcer para dar certo, mas esses caras não. Agora mesmo eu postei, né? Parece até meme, uma live que ia ter do Lula, Dilma, aquele vagabundo que foi preso lá, esqueci o nome do camarada lá, que foi preso aí, que era o líder lá do mensalão lá, né? E mais o Haddad, só vagabundo, aquela é organização criminosa. Então, assim, eu já desceu isso aí. Então, assim, sabe, chega a ser até ridículo o camarada fazer uma live sobre moralidade pública, porra. Os caras destruíram com o país, cara. Então, assim, isso dá nojo. E sabe qual é o grande lance? Eu vou escrever um artigo, e eu estou preparando um lance bem legal para poder escrever esse artigo. É sobre, assim, uma intolerância justificada da população e uma tolerância injustificada desses vagabundos corruptos aí. Então, o que significaria, em tese, essa intolerância justificada da população? Esses camaradas, essa organização criminosa, acabou a moleza deles. Pergunta se esse nhonho aí anda em voo de carreira normal. Pergunta se esse camarada vai para o Rio, né, em voo normal. Pergunta, né, se esses outros vagabundos todos do Congresso Nacional que meteram a mão no dinheiro público. Pergunta se esses camaradas aí, eles têm vida boa agora. Então, ontem, né, eu estava batendo um papo com o Andrade, falando um pouquinho a respeito disso. Então, esses camaradas assim, eu não sei se foi fake news ou se realmente aquela live aconteceu. Né? Mas se tiver acontecido, aquele é a palhaçada das palhaçadas. Né? Aquilo ali é um horror. Camarada corrupto daquele jeito, todos eles. Né? Falar de corrupção Peraí que o Jadson está tentando entrar aqui. Porra... Tem que ser muito vagabundo, cara, para fazer um negócio desse. Né? Mas, enfim, então essa intolerância da população justificada, por que eu estou chamando dessa forma? Fala aí, Jadson. Tá dando pau na internet aí? Pô, caiu, deu pau, mas voltou. Tá. Vamos ver se agora vai. Então, eu estava falando um pouquinho aqui, enquanto você não estava, sobre essa intolerância hoje que a gente vê da população brasileira contra esses corruptos todos, né? Uma intolerância que eu estou chamando. Vou até escrever um artigo sobre isso, sobre essa intolerância justificada. Eu não estou aqui para
pregar violência, não quero que ninguém seja espancado em aeroporto, ninguém seja espancado. Cara, assim, ô Jadson, eu faço esporte de contato desde menino. Eu sempre fiz isso, cara. Assim, desde que eu me entendo, eu faço esporte. Então, galera da minha rua, quando a turma foi fazer jiu-jitsu, né, na época até no Carson, lá em Copacabana, eu fui fazer boxe. A gente tinha 16 anos, papapá 17 anos. Então, eu enveredei pro boxe e a galera foi pro jiu-jitsu. Tanto é que, pô, quase todos os meus amigos são pretos no Rio. E assim, aí eu saí do boxe, depois que eu comecei a estar na faculdade, era muito, pô, só tinha cara cascudo, aqueles caras assim, porra, né, só aquele peão de obra com aqueles braços de 40 centímetros. Os caras partiam pra cima, bicho, parecia Mike Tyson, porra. E olha o tamanho do meu nariz, cara, ficar tomando paulado no meu nariz aqui, eu saí fora. Difícil, né, bicho? Porra, não, dói demais, cara. Mas então assim, mas aí eu sempre fiz esporte violento, mas nunca gostei de briga, cara. Eu nunca gostei de confusão, sabe? Discutir com as pessoas é uma coisa que me faz mal. Mas hoje eu vejo que a população, ela acabou a paciência para esses vagabundos, cara. Então encontra um cara desse. Antigamente você encontrava um político desse, tipo Aécio Neves, tipo não sei quem, né? Ah, você queria tirar foto com um vagabundo desse, você queria, né, dar um tapinha nas costas, apertar a mão. Hoje não. Hoje você não vê esses caras mais circulando em lugar nenhum. Hoje esses caras não têm sossego, né? Os próprios ministros do Supremo Tribunal Federal, que a gente sabe lá, porra, cara, assim, honestamente, é uma das piores formações da corte que já houve, já existiu. Você vê o Gilmar Mendes, sai daqui para ir para Portugal. Nem Portugal o camarada tem sossego, porque o cara é reconhecido. Então, assim, sabe? Aí as pessoas começam a chegar. Eu acho esse tipo de intolerância justificada. Se você não agride o camarada, ou se você se expressa, você tem todo o direito de falar, meu camarada, que, porra, sabe o que esse cara tá fazendo errado, que esse cara tá destruindo o país. Porra, qual é a desculpa, Jadson, para o cara carregar milhares de dólares, sei lá o que, na cueca? Qual é a desculpa? Aí você vai justificar o camarada desse? Porra, não tem jeito. Não tem. Não tem. Aí, onde ele vai, a galera fica, ô Zé Cueca, ô Zé Cueca. Meu irmão, acabou. Então, assim, não tem ressocialização para um tipo de camarada desse, não tem. A sociedade ela não aceita mais isso, sabe? Então, e por outro lado, existe uma tolerância injustificada com esses vagabundos. Quem é do mesmo grupo, por exemplo, ele tem uma cegueira violenta, cara. Você sabe que o camarada fez aquilo. O cara lá carregou milhares de dólares na cueca. Ainda assim, eles negam. Ah, o Gilmar dizendo que o Lula tinha que ter um julgamento justo, cara. Porra, meu irmão, 7 juízes. Pô, Jadson, 7 juízes já julgaram o Lula no mesmo processo. Entenderam que o cara é culpado. Que julgamento justo é esse? Julgamento justo é quando ele for absolvido indevidamente. A galera está falando aqui a situação do Moro. O Moro fez um trabalho excepcional na Lava Jato. Eu acho que ele saiu muito mal agora. Eu, particularmente, conheci o Moro, tive algumas vezes com ele, né? Marcos Duval aí, eu cheguei a ajudar o Marcos, que é o senador, né, do seu estado aí. O Marcos não sabe nada de direito, então, assim, o Marcos me pediu para no começo dar uma força para ele, eu tentei, ele foi o relator do projeto anticrime, a gente esteve várias vezes com o Moro, o cara, assim, sempre tive uma referência boa dele, né? Assim, um camarada simples, um camarada fácil de você lidar. Mas o meu papel ali era extremamente técnico. Eu chegava, falava o que eu tinha que falar, o Marcos me apresentava, né, como aconteceu da primeira vez, e me jogava ali, saia fora, e assim, eu só discutia termos técnicos. Ó, isso tá errado, assim, né? Com respeito, né? Eu acho que não vai vingar, ou vai vingar, papapá, só isso. Mas nunca tive nenhuma impressão ruim, o cara nunca foi vaidoso, né, comigo, ninguém. Então, assim, mas hoje a gente está vivendo isso, né? Eu estou falando isso aqui um pouquinho, que você estava fora da live, porque eu tô percebendo isso assim, sabe? Então a gente está vivendo um momento no Brasil que a galera me perguntou a respeito do Bolsonaro. Eu tô apostando no Bolsonaro porque a gente já tem 1 ano aí, 5 meses de governo, sem uma notícia de corrupção. Quando é que você ficou no Brasil 1 ano e 5 meses sem notícia de corrupção no governo federal? Porra, isso é inédito, cara. Isso é inusitado pra gente, sabe? Então, assim, esses caras, pra mim, honestamente, eles são genocidas, cara. Eles são infinitamente piores do que traficantes, do que estupradores, sabe? Porra, esses caras, eles exterminam multidões. E a gente, antigamente, né, gostava de conversar com um cara desse. Ah, cara, é o prefeito da cidade e tal. Hoje em dia, esses camaradas aí não têm mais, eles não têm mais guarida. Ninguém suporta mais, né? Mas, novos tempos, né? Agora lá. É exatamente isso aí, cara. Eu acho que o momento, ele nos trouxe essa maturidade aí, né? Em relação a isso, pô, não tem que aceitar qualquer coisa, poder se expressar, enfim, né?
Sim, sim. Mas então fala pra gente em Não, relação então, Jackson. ao seu É, relacionamento com as suas policiais, cara. então, aí o que acontece? Desde moleque, assim, desde adolescente, eu sempre tive uma paixão muito grande, assim, pela polícia, né? E eu fiz faculdade de Direito e tal. Eu entrei na faculdade muito novo e eu queria realmente fazer concurso para a polícia. Só que na época, no Rio, não abria os concursos. Então, eu acabei fazendo concurso para o MP, né? Fui reprovado em alguns concursos, né? E acabei sendo aprovado nesse concurso do MP antes de fazer concurso para a polícia. Mas eu sempre trouxe a polícia com muito carinho. Os meus primeiros alunos foram policiais militares do interior de Minas, na minha primeira comarca. Então, o que que eu fiz? Pô, quando eu cheguei na comarca, eu vi que a galera não tinha muito preparo, né? A gente não tem muito essa coisa, né? Assim, não faz muitas instruções, né? A gente sabe que o Estado ele é muito relapso com relação a isso. Faz uma academia de polícia, joga o camarada no terreno. E assim, nessa comarca que eu trabalhei, minha primeira comarca, porra, eu reunia a galera lá no batalhão, porra, explicava crime por crime, ponto por ponto, sabe? Então, assim, eu sempre fui estreitando a minha relação com a polícia. E nós sempre tivemos uma relação de confiança muito grande. Ou o camarada fazendo certo, ou ele fazendo errado. Porque ele fazendo errado, acreditando que está fazendo certo, porra, meu irmão, show de bola, né? Vamos consertar, vamos para frente. Ninguém tá querendo aqui o espírito de punição com ninguém. Porra, você fez isso assim, 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 mas não era desse jeito. Eu me lembro, cara, eu era promotor numa cidade do interior e eu sempre trabalhei no crime, né? E era um período eleitoral. No meu período eleitoral, a gente nem ganhava, né, essa verba eleitoral. A gente fazia porque gostava. A gente fazia porque, porra, estava ali para tentar resolver o problema. E tinha uma equipe da Polícia Militar que trabalhava comigo, cara. O nome da operação, Jade, era Operação Presença. Cara, era cada camarada de 3 metros de altura. Antigamente tinha aquele cacetete que era um pedaço de pau, meu irmão. Puta, cara, e andava com uma Kombi, com as portas da Kombi assim, abertas, amarrada com a corda, as portas da Kombi. Meu irmão, e eu me lembro de uma vez que antigamente tinha definição de outdoor, de número de placas e tal, não sei o quê. E assim, e sempre os caras que tinham um poder econômico mais forte, eles queriam sempre se beneficiar disso. E eu falei, não, se cada um recebeu 4 placas, vão ficar 4 placas e ninguém vai colocar uma placa a mais. E eu saía com essa galera da Operação Presença, a gente saía destruindo tudo que estava irregular, e mandava para baixo, e pau, e pau, e pau, e pau. E aí teve a reunião no fórum, né? Aí quando teve a reunião no fórum, aí se levantou um camarada lá, acho que era até do PMDB o cara. Aí o cara se levantou, aí tava o juiz, né, presidindo a reunião, eu tava sentado ao lado dele, papapá. Os policiais que participaram eles nem sabiam quem eram os policiais, mas eles estavam lá dentro também, então, aquela coisa toda. Aí se levanta esse cara e fala assim, olha, excelência, antes da gente começar a reunião, eu queria já começar a relatar aqui o abuso de autoridade que está acontecendo aqui na comarca. Esses policiais militares estão chegando, estão derrubando as placas assim, assim, a galera toda me olhando, né? Assim, 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 assim. Eu deixei ele falar. Quando ele terminou de falar, eu falei assim, doutor, deixa eu só explicar uma coisinha para o senhor. Quem estava à frente dessa operação era eu. Então, assim, se eu tiver que fazer alguma coisa, se eu tiver que processar alguém, eu tenho que processar a mim. Os policiais militares têm absolutamente nada a ver com o que está acontecendo. Já, depois dessa reunião, irmão, se eu falasse assim, pega, os caras destruíam tudo, botavam tudo para baixo. Porque o grande lance é esse, sabe? Às vezes, assim, você tem que trabalhar com pessoas que você vai confiar. Pô, e o cara que vai comprar o barulho no final. Porque, porra, você pega um monte de cara cadão, porra. Faz a operação, dá um problema, aí o cara afina, né? Aí já, porra, ninguém já confia mais em ninguém, o cara já perde a credibilidade, né? Então. É isso aí, você não sabe se você pode contar com o cara ou não, né? Na hora do aperto ele vai estar ali, vai deixar só com você o negócio. Sim. Mas eu sempre tive isso, cara. Eu sempre fui assim, muito, muito, muito operacional assim no MP. Era uma coisa que fugia a regra, né? Porque a galera não estava acostumada até muito com isso, né? Porque quando eu entrei no MP, eu entrei em 89, foi logo depois da Constituição. O MP até a Constituição de 88, ele era um. Então, era uma instituição muito subserviente, dependente do Poder Executivo. Para a gente poder se promover, você tinha que ter contatos políticos, essa coisa toda e tal. Então, veio a Constituição de 88 e trouxe essas garantias para a gente, que os políticos não entendiam muito bem. Isso até na minha carreira me fez muito mal, porque, assim, nessa cidade que eu trabalhei, que teve essas encrencas lá, bicho, eu nunca vi a cidade com tanto corrupto por metro quadrado como essa. Não vou falar o nome para não ser indelicado. Mas, porra, eu processei metade. Eu fiz na época que eu cheguei lá uma mini lava-jato, assim. E eu processei metade da Câmara de Vereadores. O presidente da Câmara ficou preso comigo lá 4 anos. Então, isso era uma coisa inédita.
E aí os caras... Porra. Pô, isso foi em 91. Olha quanto tempo, cara. Quase 30 anos. Então, isso era inédito para os caras. Os caras não estavam acostumados com esse tipo de coisa. Quem mandava, na verdade, era o cabo eleitoral do político, não era nem o político. O cara que você tinha. Pô, Cabo é cabo, tudo é cabo, bicho. Cabo é cabo, porra. Você tinha que pedir, Jadson, você tinha que pedir, cara, se quiser ser promovido, esses caras. Então, assim, quando eu cheguei na cidade e comecei a passar o cerol nessa turma toda, os caras começaram a falar assim, vou tirar o promotor, vou tirar, porque estavam acostumados a tirar. Era só chegar no procurador-geral, só chegar no político, né, um telefonema. Só que agora a gente tinha inamovibilidade, então os caras já não podiam fazer isso. E, pô, eu era doido para chegar em Belo Horizonte. A turma do meu concurso chegou em BH com um ano, pô. E eu fiquei nessa cidade mais de 4 anos por causa disso. Os caras ficavam jogando na cidade, quer me tirar? Eu falava, porra, agora que eu não saio. Então vai estar falando que vai me tirar, agora eu não saio. E assim, eu fui travando minha carreira por conta disso. Mas o MP ele mudou muito, cara. Então, assim, o que me deixa triste é essa falta de contato com a polícia. Por exemplo, vou te contar uma passagem aqui. Tem uns anos, tem bastante tempo, foi até quando houve a retomada do alemão. Veio um grupo da CORE do Rio para dar um curso para a gente aqui no MP sobre negociação e gerenciamento de crise. Eles ficaram aqui uma semana. Claro que a Polícia Civil, como regra, né, não negocia. Mas, pô, os caras vieram na camaradagem, pô, viu a equipe top da CORE do Rio, Julinho, a galera toda, pô, tudo irmão. Beleza. Aí noticiamos no MP inteiro, né, que ia ter esse curso. Pô, cara, eu acho assim, Jadson, amigo, você tem que estar cada vez mais aprendendo, você está se inteirando das coisas que acontecem, porque a sua experiência, Jadson, é diferente da minha. Então, eu te ouvir, para mim, me enriquece muito, porque eu vou conhecer uma coisa que você conhece. Como os caras jamais iam conhecer alguma coisa que a turma da CORE conhecia. Então, assim, sabe, porque eles no Rio, a CORE e o BOP, eles são muito parecidos, né? São duas unidades de operação especial que estão todo dia no morro, todo dia o pau quebrando, né? Todo dia com troca de tiros, pô, os caras têm expertise violenta. Então, assim, beleza, circulou, tal, convidando os promotores para assistirem, né? Participar do curso, um curso gratuito, né? Os caras não iam receber nada aqui, cara, eles vieram assim, porra, na amizade. Só receberam aqui era a hospedagem, a alimentação, o MP não deu dinheiro para ninguém. Imagina, quantos promotores participaram desse curso? Chuta aí. Porra, cara, eu acho nós que nós somos aqui 1.200. Pô, pelo menos uns 900. Então, 2. Eu e mais um parceiro meu, o André. 2, cara? 2. Não é possível, cara. E assim, eu já sabia que ia rolar essa vergonha, e para não acontecer essa vergonha, o que aconteceu? Eu convidei um monte de gente da polícia, que eu sabia que gostaria de fazer um curso desse, tanto da PM quanto da Polícia Civil. Então a turma estava lotada de PMs, de policiais civis, e eu e um amigo meu, do MP, fazendo o curso, mas ninguém. Então, assim, é isso que eu te falo, cara. Não existe vontade de conhecer, sabe? Não existe essa coisa. Então, é muito mais fácil manter a distância, é muito mais fácil manter o ranço, é muito mais fácil saber que, sabe, não, o MP tem suas características, ele não confia na polícia, a polícia não confia no MP, o MP... Sabe? E cada um fica dessa desconfiança recíproca, e só quem ganha com isso é o vagabundo, cara. Né? É só a justiça que perde. Tem nada melhor eu sempre digo o seguinte, cara, que a gente precisa entender que está todo mundo do mesmo lado, cara. Todo mundo do mesmo lado. A partir do momento que a gente entender que está todo mundo do mesmo lado e que está cada um, claro, nas suas funções e tal, porra, a gente vai superar sempre, vai estar sempre na frente do vagabundo, pô. Então, agora, enquanto, porra, houver essa divisão, isso é uma estupidez, cara. Ô, Jadson, mas me conta aí agora um pouquinho também como é que tá a violência no Espírito Santo aí. Me fala um pouquinho da tua experiência aí. Parece então, que a galera, cara, que as facções já começaram a chegar, os fuzis já estão aí, já tem um tempo. Me conta aí, me narra a tua história também aí. Então, aqui esse ano a gente tem notado um crescimento absurdo na violência, assim, cara. A guerra entre as facções, né, tem aumentado muito, apesar da gente não ter dificuldade que em outros estados existem, né? Dificuldade em relação ao terreno, por exemplo. Os morros daqui do Espírito Santo, eles são acessíveis, a polícia tem acesso ao morro. Vocês têm blindado aí, não, né? A gente tem os veículos de transporte só, mas não são aqueles blindados como Caveirão.
Tá. São alguns como o Bopteia aí, umas caminhonetes, sabe? Sim. A Hilux e tal. Então, só transporte de tropa. Mas a gente ainda não tem o caveirão. Inclusive, o governador do estado, ele está levantando aí uma... Está levantando para comprar um novo blindado para cá, né? Aham. Exemplo do caveirão e tal. Mas a gente ainda não tem. Eu acho que a realidade nossa é um pouco diferente em relação a isso, sabe? Esse ano foram feitas várias apreensões de fuzis, cara. Aham. Várias. Só que, assim, existe um problema aí, que eu sempre digo isso, que eu acho que a gente fica enxugando gelo, né? Porque eu acho que é um serviço de inteligência que traria, de Mais forma mais resultados. efetiva, Sim. mais resultado. Porque a gente vai e apreende 10 fuzis, igual houve a apreensão aí há pouco tempo. E daqui a um mês tem mais 10 no lugar daqueles 10, cara. E por onde que está entrando isso, né? Sim. Então, assim, a gente tem tido o número de homicídios no mês de março, só em um bairro aqui, superou em 100% no ano passado, no mesmo período. Ô, Jadson, e como é que tá o PCC aí? Pô, então, cara, É um demônio, aqui, né? a gente, aqui eles têm algumas facções que eles tentam se filiar por exemplo, ao Comando Vermelho, ao PCC. Tá aqui, ó, o Renan Ah, Vieira aqui, o Nunes. O boa. Nunes aqui é barra pesado, patrulhamento tático. Ele tá Boa. direto no morro aí. Show de bola. Aqui a gente tem, por exemplo, algumas facções, né, que é o primeiro comando de Vitória aqui. Uhum. Tem algumas outras facções, mas são meio que locais. E aí eu acho que eles têm ramificações com o Comando Vermelho, o PCC, mas não sofrem influência direta, né, dentro dessas facções. A gente tem facção, por exemplo, que é o Trem Bala e o PCV, que são facções rivais, né, aqui no Uhum. estado. Uhum. Mas a influência do Comando Vermelho e do PCC, por exemplo, ela não funciona diretamente nessas regiões, entendeu? Eu tive aí, eu fiquei nesse ano que eu fiquei morando aí, eu fui contratado pela UVV não para ser professor regular de graduação, mas eu tive até carteira assinada durante o ano, e fazia do meu jeito, né? Porque como eu viajo muito, eu não posso ter esse compromisso de uma turma. Mas eu procurei estar trabalhando com a turma de alguma forma para que eles pudessem conhecer a realidade, o dia a dia, né? O que acontece principalmente na ponta. E eu levei essa turminha da UVV, dos alunos de Direito, eu levei lá na penitenciária de Viana. Assim que nós chegamos lá, ô Jadson, cara, uma mulher, ela tinha tentado entrar na penitenciária, meu amigo, e ela foi descoberta com tanta coisa dentro dela. A mulher tinha quase uma mochila dentro dela de coisa, cara. E os alunos, sério, cara, eu fiquei assustado. Os alunos, pô, que eu já vi muita coisa. Os alunos, cara, assim, já tiveram aquele impacto assim, né? E assim que eu cheguei, pô, esqueci o nome do diretor lá, um camarada topíssimo. Pô, vou me lembrar o nome dele. E eu cheguei e falei assim, vem cá, me fala aí, como é que tá a divisão aqui? Como é que tá a divisão por alas, né? Comando Vermelho, PCC, papapá, papapá. Aí ele me conversou, falou, não, depois a gente vê, te mostro, papapá, e foi embora. Fomos conversando. E a gente rodou, passou o dia lá conhecendo a penitenciária, o presídio, né? Acho que é presídio lá ou penitenciária, agora não sei mais. Mas, enfim. É penitenciário, Penitenciária, né? E aí mostrou tudo direitinho. Aí no final, eu falei, porra, cara, tu acabou que tu não me mostrou. A gente passou pelas alas todas aqui, você não me mostrou o que era o comando, o que era aqui o PCC. Ele falou, Rogério, aqui comigo a roda da seguinte maneira. Aqui tudo é misturado, tudo é junto. Não tem Comando Vermelho, não tem PCC, não tem, né, PCV, não tem nada disso. É tudo junto. Então aqui quem manda é o Estado do Espírito Santo. Se o camarada quiser se matar dentro da cela, claro que a gente está falando isso aqui exagerando, né? Assim, isso é problema deles. Então eu fiquei com aquilo na cabeça, bicho, falei, cara, e dá certo aí com vocês, né? Então, na verdade, se você for pensar, Jadson, é um absurdo você numa penitenciária, você tem uma penitenciária para a galera do Comando Vermelho, você tem uma penitenciária, basicamente, para a galera do PCC. Cara, você está montando a estrutura do crime para os caras, sabe, assim? É isso aí. Não é? Aí você bota todo mundo junto, você organiza tudo pra eles, pô. Era o que acontecia com o Marcola lá em São Paulo. Sabe, eles ficavam dentro daquela penitenciária lá, o tempo inteiro a galera toda do Comando Vermelho, do PCC. Se não fosse a coragem do Moro, né? Isso aqui a gente tem que louvar o que ele fez. Se não fosse a coragem do Moro de isolar
né, a cúpula do PCC, a gente estaria numa situação muito pior hoje. Então, assim, mas isso que acontece no Espírito Santo, eu sempre dou o Espírito Santo como exemplo, porque quando eu conheci o Espírito Santo, o Espírito Santo, ele estava entre os 3 piores estados no que diz respeito ao sistema prisional do país. Eram os 3 piores. Até que teve aquela época que encontraram 2000 aquele container. Lembra daquilo? 2009 ali, claro que eu lembro. Então, encontraram aquele container lá no Espírito Santo, papapá. Ah, quem que estava aqui? Quem estava nessa escola? Não estou olhando aqui agora. Tô meio grog ainda. Então, assim, E aí, pô, mas hoje o Espírito Santo ele deu um salto, ele estava entre os 3 piores do país. Hoje, o sistema prisional do Espírito Santo está entre os 3 melhores do país. Então, isso quer dizer o quê, Jadson? Tem jeito, cara, né? É só você colocar as pessoas certas, né? Nos lugares certos, a gente deixar essa politicagem absurda, né? Assim, pô, eu acho que o camarada que lida com o sistema prisional tem que ser gestor. Eu, por exemplo, eu estava falando com o Andrade ontem, não sei se chegou a ver a live que eu estava com o Andrade, mas deixa eu pegar. Então, aí aqui em Minas, eu recebi um convite aqui para ser secretário de segurança. E recusei, assim, no último dia que eu tinha para poder fechar com o governo aqui, o Zema, porque eu ia ter que lidar com dinheiro, sabe? Então, eu ia ter que ser gestor. E, pô, cara, eu não queria entrar nesse rabo de foguete, porque eu nunca tive gestão de verba pública, e você sabe que, pô, você tomar um balão aí, o teu nome pro saco, igual aconteceu com o Capês lá em São Paulo, né? Honestamente, eu até hoje não acredito que o Capês fez alguma bobagem pro cara ter dinheiro de merenda escolar, pô. O Capês é um cara assim, pô, né? Criou o nome dele, construiu o nome dele no MP, o nome dele, assim, doutrinariamente falando. Mas aí parece que o Capês ia ter uma pretensão de concorrer ao governo do estado, os camaradas já minaram o cara aqui, já queimou o nome do cara. Então, eu só ficava pensando nisso, sabe, Jadson? Então, assim, porque você lidar com o sistema prisional, imagina que assim, o sistema prisional tem que rodar, os preços têm que comer. Eu compro a quentinha, vamos chutar aí, né? Eu não sei o preço da quentinha, mas eu compro a quentinha a R$ 3,50, cada marmitex. Beleza. Aí, chega o cara que fornece a quentinha e fala, porra, não vou fornecer essa semana a quentinha para vocês, que R$ 3,50 está muito aquém do mercado, eu estou tomando prejuízo. Como é que você faz? O preço vai ter que comer. Aí você compra uma quentinha a 7. Aí já vem o MP, pô, te mete uma ação de improbidade que você comprou uma quentinha pelo dobro do preço. Aí que você quer saber, cara? Esse negócio aí, eu tô fora disso, cara. Mas eu acho que assim, o Espírito Santo ele melhorou muito. É claro que a violência aí cresceu. Quando eu morei, para você ter noção, assim, eu tive fazendo a pesquisa com a galera e o número de fuzis aí já era uma coisa assustadora, né? Fuzil hoje ele se banalizou. Mas me conta aí, você tem aprendido muito fuzil? Então, o pessoal das forças táticas, né, que são a pronta resposta para situações como essa, de tráfico e tal, eles têm apreendido muito fuzil, cara. Muito, muito. O pessoal da Cimesc também tem apreendido arma, tem apreendido bastante droga também. Uhum. E assim, e os números são alarmantes, né, cara? A gente tem visto que a coisa está meio descontrolada, né? Sim. O acesso a isso, a esse tipo de armamento, o acesso a fuzil, a pistola, é muito fácil, ao que parece. E aí que eu digo a você a importância do serviço de inteligência, né, cara? Porque não adianta a gente só ficar lá buscar. Aqui, o irmão está dizendo que era o Eugênio. O Júnior está me lembrando aqui, exatamente, Júnior. Era o Eugênio, mas ele tinha um apelido, não tinha, Júnior? Fala para mim qual era o apelido dele. Porque a gente só chamava pelo apelido. Pô, o Júnior é faixa preta, mano. Aí, boa, faixa preta, boa, bravo. Então, assim, pô, foi uma experiência topíssima, né? Mas bora lá. Tem mais coisas pra gente discutir aí. Me fala o seguinte também, como é que foi seu relacionamento com o Bop nessa tomada do alemão aí, cara? Que eu achei interessante isso pra caramba. Uhum. Você lançou até um livro agora, não foi? O livro já tem uns anos, né? Tem uns 5 anos, na verdade. Eu lancei esse livro com o Monteiro, que é lá do Bop. Monteiro é um irmãozaço. E, na verdade, assim, eu fazia muitas inscrições no batalhão. Eu até escrevi um livro chamado Atividade Policial. A galera até, que se quiser, é um livro assim, bem interessante. Ele está bem atualizadinho agora. E assim, quando eu escrevi esse livro, Atividade Policial, ele ia ser um manual exclusivo do BOP, um manual de instrução para a tropa. Porque o que eu percebi
nessas minhas idas ao BOP, fazendo instrução com a tropa, era assim, que os caras são ávidos por conhecimento, né? Então, a parte mais legal, na verdade, das instruções era quando eu começava as perguntas, né? Aí ficava a galera toda perguntando. Pô, e era uma pergunta em cima da outra que me quebrava ao meio, né? Só vou te dar uma pergunta, Jadson, que os camaradas me fizeram. Olha o que é experiência. Eles estavam no blindado, aí você tem a escotilha do blindado, né? Tipo uma seteira que você só coloca o fuzil. O blindado você não atira de pistola, você só atira com fuzil. Sim. Só que, como só atira de pistola, tem um ponto cego no blindado. Se o camarada estiver embaixo do blindado, o fuzil não faz curva, você não vai pegar o cara embaixo, né? E aí ele chegou e falou assim, Rogério, né? E aquela galera toda eram equipes de 100. Aí falou assim, Rogério, a gente estava no blindado, de repente vem um moleque de aproximadamente aí 8, 9 anos, e a gente percebeu que o moleque estava com a granada na mão, com o dedo no pino. E ele ia puxar o pino para jogar a granada embaixo do blindado. Aí ele me perguntou, pô, olha só a pergunta, Jack. Olha só o que a galera entende. Aí eu fico vendo, às vezes, as pessoas falam, não, vamos reduzir a maioridade penal para 16. Amigo, traficante usa moleque de 7 anos de idade, usa moleque de 8 anos de idade. 16 já está até velho no tráfico. Então, assim, aí ele me fala assim, e aí, o que eu faço? Já tinha acontecido, isso era uma história real. E eu, doutrinariamente, teoricamente, né? Eu cheguei para ele e falei assim, olha, se você atira nesse moleque na situação em que ele estava, você vai estar agindo em legítima defesa. Você é tranquilo você agir em legítima defesa. Ele só parou, né? Eu só olhou um para a cara daquela cara de sarcasmo da tropa, né? Um olhando para a cara do outro e falou assim, porra, legal, Rogério, eu vou agir em legítima defesa. Mas o promotor de justiça que vira aquele moleque morto, entrando com um buraquinho desse tamanho aqui e atrás, tendo uma mão, né, nas costas do moleque, ele vai entender a mesma coisa que você, que eu agi em legítima defesa? Então, assim, sabe, Jadson, essas coisas me fizeram despertar que os caras, assim, eles tinham uma experiência muito grande, assim, para a gente poder colocar no papel. E à medida que eu ia indo no BOP, a gente foi fazendo amizade assim, absurdo. Eu ia no BOP, só para você ter noção, eu ficava no final de semana no BOP com tudo fechado lá. Só tinha equipe de plantão e eu ficava lá jogando ping-pong, cara, com os caras. Então, assim, eu ia só para jogar ping-pong. Então a gente tinha essa relação de amizade. Então quando estourou esse lance do alemão, aí na verdade quem me chamou não foi nem a tropa, quem me chamou foi o Bettini. Eu estava em casa, o Bettini já tinha ido no primeiro dia. Aí o Bettini me liga e fala assim, Rogério, porra, tu tem que vir pra cá, cara, tu não pode perder esse lance aqui, vem com a minha equipe aqui, tamo aqui, tá com o Coronel René aqui, todo mundo, bora pra lá, você tem que conhecer isso aqui, é uma experiência absurda que você vai ter. Eu falei, porra, Bettini, quer saber? Tô comprando minha passagem agora. Aí fui. Aí eu cheguei lá no segundo dia da retomada, que a retomada foi no domingo, eu cheguei numa segunda-feira. Cara, e já vi aquela operação de guerra, sabe, aquela coisa assim. E o mais legal é que eu fui no padrão da tropa, né? Então, assim, pô, todo equipado, aquela coisa toda, a gente foi no tanque da Marinha. Pô, foi uma experiência, assim, absurda, Jadson. Ver, assim, sabe, a gente... Engraçado, né? Tinha um camarada com a gente dentro do tanque, não vou falar o nome para não... Falam brincando, né? Tava o camarada da Marinha pilotando o tanque, né? O cara com a ponte 50. Aí os caras ficavam assim lá de dentro do tanque. Mete o dedo aí, porra! Mete o dedo nessa ponte 50. Posso não, comando. Posso não, pode atirar não. Mas assim, tirar não, né? O cara não ia atirar ninguém. Não tinha nem ninguém pra atirar, na verdade, né? Porque os caras já tinham vazado, né? Mas assim, pô, foi um lance assim muito... E aí surgiu esse livro, né? Surgiu esse livro, A Retomada do Complexo Alemão. Na verdade, o Monteiro me ligou. Aí o Monteiro, a ideia foi do Monteiro. Aí o Monteiro me liga e fala, pô, Rogério, vamos colocar, né, no papel nossa experiência, a minha, que cada um foi numa equipe diferente. Eu estava na equipe, o Bettini estava na equipe dele e o Monteiro numa outra equipe. E cada um vivenciou coisas diferentes, né? E aí no final resultou esse lance do livro aí que tá o Monteiro aí. Fala, Monteiro! Falando você, chegou aí, Monteiro. Opa! Monteiro que a gente tá falando dele lá do Bob. Bom. Então, o Rogério, olha só, cara. E você citou aí uma questão aí em relação a esse fato com o menino, né, de 8 anos. Sim. E tal. E tem uma pergunta aqui que eu acho que ela é pertinente para esse momento. Existe por parte da população um anseio por uma polícia mais humanizada, digamos assim, né? Vamos fazer, Monteiro, a segunda parte da live aí. O Monteiro está falando que a gente fez uma live sobre a retomada. E a gente parou, não contou história nenhuma, mas vamos fazer a segunda, Monteiro. Se Deus quiser, semana que vem. Mas,
Muito bom. Ah, Top. Então, existe por parte da população um anseio de uma polícia mais humanizada, né? A gente vê isso constantemente aí. E só que como é que a gente fecha o cálculo? Como é que a gente pode fechar o cálculo em que a bandidagem está cada dia mais violenta? As leis acabam por enfraquecer, até mesmo tirar a autoridade da polícia sim. e do Estado, cara, né? E a própria população que acaba desrespeitando a polícia, cara. Como é que a polícia pode agir diante desse cenário todo, ô Rogério? Você consegue dar uma Já, assim, parecida? essa pergunta é muito difícil, né? Porque, assim, a mídia, ela vem desconstruindo a imagem da polícia há muitos anos. Então, a mídia, ela vem jogando a população contra a polícia há muitos anos e eles fazem isso muito bem. Eles sabem fazer isso muito bem. Tanto é que quando você vai ler uma reportagem, vamos supor, a sua equipe entrou numa favela dessas aí no Espírito Santo, teve uma troca de tiros e vocês mataram 2 traficantes. Os caras não colocam traficantes, colocam as vítimas da troca de tiro, pá, 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 pá. Entendeu? Então, a forma como, na verdade, a mídia se expressa, ela sempre coloca a polícia como a vilã da história. E é isso que é o problema. Então, são anos de desconstrução da imagem da polícia. Eu fiz parte do Conselho Nacional do Ministério Público, nós tínhamos um grupo de trabalho, GT5, e os camaradas me escolheram, por esse fato de eu ter afinidade com a polícia, a gente tinha um grupo para fazer uma resolução, uma recomendação no Conselho Superior do MP para a questão da vitimização e valorização da polícia. Então eu fiz uma proposta, cara, enorme, assim, com muitas coisas, muitos pontos legais, né, para poder valorizar realmente a polícia, para a polícia ter, para a sociedade ter um outro foco, assim, um outro olhar com relação à polícia. Porque a polícia não foi sendo, né, desmerecida ao longo desses anos todos. Então, eu acho que devia ter os estados, né, e a União, eles deviam ter verbas específicas para valorizar, para campanhas de valorização da polícia. Campanhas simples, campanhas rápidas, mas mostrando à população que a polícia é do lado dela. Mas não é isso que acontece. Você vai numa comunidade, por exemplo. Quando eu estive no Alemão, quando houve a retomada do Alemão, pouco tempo depois, eu falei isso ontem com o Andrade, pouco tempo depois eu fui na Mangueira. Porque, na verdade, o BOP estava procurando umas ossadas lá, a gente acabou até achando essas ossadas. Mas assim, você via nos olhos da comunidade o ódio que eles tinham da polícia. Sabe, aquilo é plantado nele de uma forma que, assim, o molequinho de 5, 6, 7, 8 anos já enxerga o policial como sendo um cara mau, um cara que vai chegar batendo na cara de todo mundo, o cara, sabe assim? Então, isso é muito complicado. Agora, o que se precisa, na verdade, fazer agora é uma campanha para construir ou reconstruir a imagem da polícia. Tem muitas coisas que têm que ser feitas pela polícia. Por exemplo, eu vejo lá no Rio, né? Assim, cara, você passou no concurso da Polícia Militar, eu acho que o seu maior orgulho é quando você veste seu fardamento. Então, Sim. é ou não é? Quando você veste aquilo ali, cara, você está vestindo, entre aspas, um manto, né? Você vai morrer por aquilo ali. Só que, Sim. você não poder usar o seu fardamento, cara, você tem que se esconder, porque um policial ganha mal, o policial mora, como ele ganha mal, ele mora também na comunidade. Olha que contraste, cara. Aquele camarada que vai entrar na comunidade para combater os traficantes é aquele cara que mora na comunidade também. Então ele tem que se esconder, ele não pode dizer que ele é a polícia, ele não pode levar o fardamento para casa, ele tem que lavar isso fora, sabe? Então, o que eu tinha pensado nessas resoluções? Inclusive, hoje, pelas facilidades que existem de construção, sendo uma coisa séria, como antigamente tinham as vilas militares, nos lugares que fosse necessário isso, se tivesse vilas militares, condomínios, né, verticais, para policiais, valorizar o policial, colocar o camarada seguro, sabe? Tem muita coisa que se pode fazer, desde que se trabalhe com honestidade, Adson. O grande problema nosso é esse, porque quando você estava fora da live, Monteiro, antes que você estava fora da live, eu estava falando um pouquinho dessa minha repulsa por esses caras que estavam no governo esse tempo todo. Porque assim, cara, quando você começa esse processo demoníaco de corrupção, você destrói as instituições inteiras. O Sérgio Cabral, por exemplo, Monteiro aí é testemunha disso. O BOP tinha recebido, acho que um terreno, não sei se depois o Monteiro coloca, Monteiro, não sei se era do Exército, acho que era do Exército, na Avenida Brasil. Era um terreno, Jadson, enorme, para colocar tudo que fosse de operações especiais ali dentro. Seria o BOP, choque, cães, GAN, tudo seria ali dentro, tudo. Então ia ser um centro de operações especiais. Projeto pronto, tudo bacana, tudo perfeito, verba, né, reservada para isso. O vagabundo raspou tudo, cara.
Então, assim, jogou tudo pro saco. Então, assim, sabe? Então, é o COI, né, que é o Comando de Operações Especiais. Então, assim, o COI ia né, comandar tudo, como o Monteiro está dizendo. Então, assim, sabe, essas coisas que desestimulam, cara. Por isso que eu tenho apostado tanto nesse governo, sabe? Assim, porque, cara, só de não ter corrupção, só da gente estar tendo um novo olhar, assim, para o Brasil de uma forma geral, porra, isso já dá na gente um outro gás, cara, novas esperanças. Né? Porque senão. Já é um grande avanço, né, Existe. cara? É. É um grande avanço, cara. Ô, Jadson, nosso tempo já foi pro saque. Fala aí. Ah, então tá bom. Nós vamos ter que fechar agora, porque senão esquece que esse Instagram aqui é mal educado pra caramba, ele fecha na cara da gente. Mas tá tranquilo então, Mas, cara. Jadson, obrigado, viu? Ô, Jadson. Obrigado você, meu irmão. Satisfação, cara. Satisfação. Se Deus Tamo quiser, junto quando eu aí. for aí, vamos lá no Vitor, né? Vamos dar um rolinha juntos aí, pegar as manhãs com vocês aí. Tá doido pra me amassar, né? Eu? Coitado de mim, cara. Eu tô te falando, eu sou uma sardinha. Vocês se tubarão aí. Obrigado, tá Jadson. Valeu mesmo, tá, irmão? Obrigado você. Obrigado pelo tempo aí. Valeu, um abraço. Se vocês precisarem de mim, tá mais ordens aqui, tá bom? Valeu, Jadson. A gente também tá à disposição, tá bom? Tá bom, valeu. Fica com Deus aí, força e honra aí. Valeu, um abraço. Galera, e vocês ainda vão ter oportunidade, mais meia horinha ou 40 minutos, depois que eu fechar aqui com o Jadson, de entrar no site lá da Impetus, www.impetus.com.br. Os livros estão com 40% de desconto, beleza? É um descontaço durante esse mês de maio, durante as minhas lives. Então não perde a oportunidade, não. E o código promocional você tem que colocar RG2020, beleza? Galera, brigadão, bom demais estar com o Jadson aqui, né? E a gente tem muito papo bacana de polícia para falar com vocês depois. Valeu? Beijão, fica com Deus aí. Força e honra aí, galera. Boa!